Como nós estamos fazendo já há 2 semanas, a gente vem estudando o livro do nosso amigo e irmão Donizete, Para uma Vida Saudável, breve ensaio sobre as virtudes. Neste livro, o Donizete estuda 45 virtudes. Eu vou lembrar aqui toda semana para a gente sempre ter uma vontade de ir lá buscar todas elas. Ele ensina, esse é um ensinamento importante, que o amor não é uma virtude, mas o somatório de todas elas. Assim como a luz branca é o conjunto de todas as cores. Assim, cada virtude expressa, então, uma parcela do amor, aquele amor ensinado por Jesus. Né? Cada uma das 45 virtudes estudadas pelo Donizete, então, expressam uma parcela desse amor de Jesus. São só 45? A gente acredita que não. Pode ser que tenha algumas que a gente ainda não conheça. Mas à medida que a gente for evoluindo, com certeza não faltará oportunidade, ou melhor, a gente vai precisar conhecer e desenvolver todas elas. Aqui na sexta-feira, nós já estudamos a virtude da disciplina e da abnegação. Hoje, nós vamos começar com a alegria. Nós experimentamos vários momentos alegres em nossas vidas. Uns mais, outros menos. Porém, é importante a gente buscar identificar quais são as causas desses momentos alegres. Que a gente pode estar equivocados no que seja realmente um momento alegre verdadeiro, né? A verdadeira alegria. Justamente essa verdadeira alegria, ela nunca terá como causa a inútil satisfação dos prazeres físicos, dos prazeres do corpo. Nunca terá como causa atitudes que contrariam as leis naturais. Atitudes que tenham como móvel sentimentos egoístas e orgulhosos, né? Vamos falar desses dois principais vícios, né, que os espíritos nos ensinam, que são as duas chagas que atrapalham o nosso desenvolvimento rumo à perfeição. Então, a alegria, a verdadeira, ela nunca terá como causa isso que a gente acabou de falar. Esses vícios fazem com que nós tenhamos apenas o desejo do nosso próprio benefício. Aqui é que nós encontramos a chave da questão, né? Depois a gente vai falar um pouco na próxima virtude que a gente vai estudar ainda hoje. Esses momentos alegres, esses que têm como causa isso que a gente acabou de conversar, basicamente contrariando as leis naturais, eles são sempre passageiros, insaciáveis,
deixa um vazio em nossa alma, e além de tudo isso, seus frutos são sempre amargos. Então, essa não é a verdadeira alegria. E a gente precisa identificar exatamente essas causas. Por isso que nós estamos aqui estudando, né, o Evangelho do Cristo e os princípios trazidos pela doutrina espírita. A alegria verdadeira, ela nunca se confundirá com a mera empolgação dos acontecimentos mundanos. Ela é muito mais que uma inútil emoção momentânea. Ela é muito mais que isso. A alegria verdadeira é a virtude pela qual nós experimentamos um contentamento, aí sim, um contentamento e um bem-estar reais e duradouros, pela satisfação dos nossos ideais, dos nossos desejos e sonhos nobres. Satisfação dos ideais, desejos e sonhos nobres. Ou seja, aqueles que estão de acordo com as leis naturais. Isso é o que caracteriza a verdadeira alegria, a verdadeira virtude. Quando nós realmente conquistamos essa alegria, ela preenche e sustenta a nossa alma na trajetória que a gente tem que seguir. Em todos os momentos e em qualquer lugar. Os espíritos nobres e superiores, eles são alegres e bem-humorados. São alegres e bem-humorados, embora sejam sérios. Né? Sérios nos seus propósitos. Pois que aqui, para a gente, a seriedade e a alegria não são incompatíveis entre si, né? Porque seriedade aqui a gente tem como aquela integridade de caráter. A gente pode ser íntegro de caráter o tempo todo e, ao mesmo tempo, a gente pode ser alegre, bem-humorado, né? Como essa virtude da alegria que a gente está estudando. E essa alegria dos espíritos puros, justamente por isso, justamente porque tem como base a prática das leis de Deus, elas não têm nenhuma mancha, né? Não tem nada que atrapalhe esse sentimento íntimo, né? Justamente porque cumprem plenamente a vontade de Deus. Como essa alegria reflete uma condição interior nossa, né, interior da alma, ela não está necessariamente ligada com os acontecimentos exteriores, né, que estão ao nosso redor, e mesmo que esses acontecimentos sejam dolorosos. Mesmo assim, a criatura permanece cheia de bom ânimo e de esperança, confiante na providência divina e em dias melhores. Em outras palavras, a gente pode entender que a alegria não afasta os problemas, mas, pelo contrário, ela incentiva, nos estimula e faz com que a nossa própria atitude, então,
facilite a gente chegar até a vitória, né? Até aos aprendizados conquistados que a gente precisa para chegar a espírito puro. Com certeza, em nós, agora falando aqui do nosso estágio evolutivo, essa alegria, ela ainda não é constante, justamente, não é duradoura. Ela acontece de momentos em momentos, e exatamente naqueles em que a gente consegue resistir aos desejos do mal que ainda existem em nossa alma. Lembra que a gente verificou no primeiro encontro nosso, estudando sobre as virtudes de uma maneira geral, né, que o início de uma virtude é exatamente você, dentro do nosso estágio ainda relativamente inferior, a gente desejar o mal, que isso é natural, mas que a gente já consiga, através da nossa consciência de que aquilo é um mal que a gente está desejando, então a gente resiste a esse mal que ainda existe em nós. Então, isso é o início da virtude. Então, a gente pode entender que nesses momentos, então, a gente vai conseguir sentir o início dessa virtude, né? Esses momentos alegres, essas vitórias íntimas e individuais que a gente tem através do nosso esforço. O Donizete nos diz, né, que aquele que é alegre e sorri, olha que interessante, isso a gente já tem hoje o desenvolvimento da ciência, da medicina, para explicar melhor tudo isso com o conhecimento do mundo micro, né, dentro de nós, que aquele que é alegre e sorri fortalece as defesas imunológicas do nosso corpo físico, produz mais endorfinas, mais serotoninas, substâncias que estabilizam a pressão arterial nossa e relaxa as nossas tensões, o que garante para a gente um bem-estar e uma vida mais saudável, né? Olha aqui uma correlação com o título do nosso livro, né, que a gente está estudando, para uma vida saudável. Então, aqui, no aspecto físico, né, no aspecto do funcionamento do nosso corpo, da nossa máquina, que é a nossa ferramenta que Deus nos permite usá-la para o nosso crescimento. Então, a gente pode, através da virtude ou do nosso esforço, ser alegre, sorrir e proporcionar tudo isso para o nosso bem-estar, né, para a nossa saúde. E como que a alegria se expressa, né, no nosso comportamento? Aí o Donizete, ele coloca para a gente que na atitude simpática, na palavra gentil, no gesto delicado e afetuoso, no sorriso sincero, né, nos olhos serenos. Então, são atitudes que a gente consegue perceber uma alma alegre. Como ela é sempre generosa, ela contagia e reergue o moral, o ânimo das pessoas, e as estimula a prosseguir na luta. Olha aqui a palavra luta, né? A gente está sempre na luta, então a alegria, ela é
otimista, né? Como o Donizete coloca aqui, generosa. Então, ela está sempre estimulando a gente a prosseguir na nossa caminhada. Lembra? Mesmo que a situação exterior que a gente esteja vivendo não seja a melhor ou que nos tragam dores, né? Ela é uma fonte inesgotável. Ela é multiplicadora da própria alegria, né? Ela multiplica e cada vez que a gente se esforça para adquirir, a gente vai, então, entrando num ciclo virtuoso. E a consequência de tudo isso é aquilo que a gente mais quer na vida, que é a felicidade, né? A gente sempre busca na vida a verdadeira felicidade. E hoje, né, com o Evangelho do Cristo mais esclarecido, melhor desenvolvido com as informações trazidas pelos Espíritos, a gente consegue caminhar a passos firmes e largos rumo, no caso aqui, à alegria e à felicidade. Quem não gosta de ficar perto de uma pessoa alegre? Quem? Todos nós gostamos, né? Uma pessoa que é alegre, ela é sempre agradável, é sempre simpática. A gente já imaginou a gente chegar em alguma repartição, em alguma empresa, alguma instituição que às vezes a gente precise de algum trabalho, de algum serviço, de algum produto, e a gente é atendido por uma pessoa que tem um sorriso, né, no rosto, uma pessoa que gosta do que está fazendo, que tem uma empatia, né, pelo ser humano, pelo outro. Isso é muito agradável. Às vezes a gente paga até mais caro pelo serviço, pelo produto, justamente por receber tudo isso. Essa pessoa alegre, ela faz amigos com uma grande facilidade, muito fácil. Tem o poder de transformar o ambiente em que ela vive, em que ela frequenta, né? Tornando descontraído, estimulando a harmonia, a fraternidade, a cooperação. Então, é importante dizer aqui que esses momentos são de alegrias reais, não são daqueles outros onde a gente se reúne ou estamos perto de pessoas que não são realmente alegres. Aí é uma outra situação. Por tudo isso, sejamos alegres. Pelo menos nos esforcemos para conquistar a alegria. Mas tomemos sempre o cuidado para que essa nossa alegria seja o reflexo de nossas atitudes geradas pela nossa vontade de fazer o bem. E que a gente se esforce cada vez mais para que isso aconteça. Então, a alegria, uma virtude que com certeza a gente vai ficar cada vez mais satisfeito conforme a gente vai conquistando a alegria. Então aqui eu encerro a parte da virtude alegria, depois no final a gente conversa um pouco sobre ela, e nós vamos entrar agora numa outra virtude estudada pelo Donizete, que é a humildade.
Todos nós queremos conquistar o reino dos céus. E já sabemos que esse reino dos céus começa dentro de nós. Então a gente quer conquistar esse reino dos céus primeiro dentro de nós. Todos nós queremos, todos nós estudamos e lutamos para isso. Que vai chegar, ou vai nos levar, né, à alegria e à felicidade que a gente estava falando, estudando agora. Todos nós queremos, com base nesse céu dentro de nós, queremos acesso livre aos lugares onde estão reunidos os espíritos puros. A gente não quer? Embora a gente ainda ache um pouquinho meio chato, né? Imagine um lugar onde todo mundo é puro, onde todo mundo só quer ser útil, onde todo mundo pensa só no bem do próximo. A gente ainda acha isso um pouquinho meio chato. A gente ainda gosta um pouco de inutilidades, né? Infelizmente, faz parte do nosso estágio. Mas a gente quer esse céu interior e também quer acesso livre a esses lugares onde estão os espíritos puros. E nós queremos também ver e compreender a natureza íntima de Deus. A gente não quer? Nossa, quantas dúvidas a gente tem ainda sobre o Criador, né? Muitos de nós ainda ficamos na dúvida sobre a existência dele. Mas todos nós queremos ver Deus, queremos compreender a natureza íntima dele. Queremos só tudo isso, né? Queremos só tudo isso. E o importante é que não é só nós. Não somos só nós que queremos. Deus também quer isso. Deus também espera isso de nós. Olha que interessante. O céu dentro de nós, termos acesso livre aonde habitam os espíritos puros, né, vermos Deus e compreendermos a natureza íntima de Deus. Deus também quer isso. E todo o mecanismo que ele criou de evolução nos leva exatamente para isso, de uma forma bem resumida, né? E Jesus, que já conquistou tudo isso, e já conquistou há muito tempo, né? Muito tempo atrás, Jesus, que é o nosso modelo e guia, né? Que veio trazer para a gente a forma como é que a gente deve proceder para conquistar tudo isso, que é o nosso irmão maior. Outra informação importantíssima, né? Até então a gente achava que Deus, ou melhor, Jesus, era um ser totalmente distante de nós, que nós não chegaríamos próximo dele nunca, né? A doutrina espírita nos traz a informação de que ele é nosso irmão maior e que nós poderemos chegar ao nível dele. Já imaginou a gente poder, então, tendo o céu dentro de nós e poder ter acesso a livre onde os espíritos puros habitam, a gente poder se encontrar com Jesus, conversar com ele? Já imaginou? E ele que é o governador do nosso planeta. O interessante é que quando aquela massa incandescente que se desprendeu do Sol, que se tornou a Terra hoje, essa massa resfriada, Jesus recebeu essa massa como uma missão para acompanhar e coordenar o seu desenvolvimento, o seu aperfeiçoamento, inclusive de nós, seres que habitamos nesse planeta. Então, Jesus, que já conquistou tudo isso,
ele nos ensinou que a entrada no reino dos céus é concedida somente aos simples de coração e humildes de espírito. Isso a gente vai encontrar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, lá no item 2. Olhem só que importante. Para a gente conseguir isso que a gente refletiu até agora, a gente precisa então trabalhar em nós a simplicidade, coração e humildade de espírito. E é exatamente a humildade que é essa segunda virtude que a gente está estudando hoje. O que é humildade? A gente pode estudar a humildade, ou melhor, ela tem duas facetas que a gente pode estudar, né, intelectualmente. Ela é o contrário do orgulho e da vaidade. A humildade é o contrário do orgulho e da vaidade. O orgulho e a vaidade são sentimentos que no início da nossa caminhada eles se impunham como necessários à nossa sobrevivência, né, à continuidade da espécie. Então esses sentimentos eles tinham uma certa importância. Mas com o passar do tempo, com o desenvolvimento da nossa razão, né, quando a razão nossa amadureceu, essa razão tem a missão de nos fazer disciplinar esses sentimentos. Então, hoje, eles não têm mais utilidade, o orgulho e a vaidade. E por isso se revelam inadequados. E por isso também dificultam o nosso crescimento espiritual. Então a gente está vendo aqui que, na verdade, esses sentimentos, né, de orgulho e de vaidade, que é exatamente o contrário da humildade que a gente precisa conquistar, eles fecham as portas para a conquista do nosso céu interior e exterior e para a gente conseguir ver e compreender a natureza íntima de Deus. O orgulho é um sentimento de prazer que a gente tem, de grande satisfação com o nosso próprio valor. A gente valoriza demais a gente mesmo. Chegando ao ponto da gente se achar superior ao nosso próximo. É o que acontece muito hoje na sociedade, entre nós. Né? O orgulho é a causa dos preconceitos, das discriminações que fazem com que a gente não consiga viver ou conviver de forma fraterna. E a vaidade, o orgulho, é a satisfação do nosso próprio valor. A vaidade, ela trabalha nesse mesmo sentido, mas valorizando o valor que as pessoas têm de nós, né? Da nossa aparência, seja ela física ou intelectual. A gente sempre quer, ou a gente sempre espera reconhecimento ou admiração dos outros. Então, por aí a gente já começa a entender a humildade, né? Então, o orgulho, uma valorização excessiva de nós mesmos, fazendo com que a gente se ache melhor do que o nosso semelhante, e, por outro lado, né, se mostrando o lado vaidoso, a gente esperando que as pessoas reconheçam isso e que nos admire.
Olha só que interessante. Por tudo isso que está na nossa sociedade, permeando todas as instituições, permeando as nossas atitudes individuais e depois as coletivas, por tudo isso faz com que a humildade seja a virtude talvez mais difícil de se conquistar, né? Para efetivamente a gente conseguir acesso a tudo isso que a gente conversou no início. Donizete coloca que talvez seja uma das últimas virtudes a ser consolidadas efetivamente no nosso comportamento. Porém, é ela que vai fazer que a criatura se torne vitoriosa na maior parte das suas realizações. O humilde é um ser consciente. Olha só, a gente falando aqui de consciência de novo. O humilde, embora seja uma atitude natural, espontânea, é uma consequência do ser consciente do quê? Primeiro, das suas limitações. Lembra que a gente já estudou um pouco sobre isso? Eu me aceito como eu sou. A doutrina espírita me trouxe a informação de que, numa escala evolutiva que me leva à perfeição absoluta, eu estou num determinado ponto dessa escala. E neste ponto, me mostra que eu tenho limitações ainda. Então me torno consciente dessas limitações. Não me culpo por isso. Se eu erro, não fico estagnado, remoendo, sofrendo. Não, eu me torno um consciente ativo diante da vida. As minhas limitações ainda me mantêm num estágio inferior, mas dependendo da minha força de vontade, do meu esforço, eu posso crescer. Então, só depende de mim. Isso me torna consciente. E, por outro lado, para fazer esse movimento de crescimento, o humilde é um ser consciente também das suas potencialidades, de todas as suas potências latentes que estão inatas na sua alma e que, com essa força de vontade, vão aflorando, vão desenvolvendo e vão fazendo com que ele cresça nessa escala evolutiva. Então, esse ser consciente sabe quem ele é, embora numa personalidade transitória, onde ele está, o que pode conquistar, até onde ele pode chegar e como fazer isso. Então, essa consciência permite com que ele se reconheça criatura. Aí é a outra faceta da humildade. Porque a primeira faceta diz respeito a nós mesmos e ao nosso semelhante. A segunda faceta da humildade tem a ver com o ser humilde se reconhecer uma criatura de um ser maior, de um Deus, de uma inteligência suprema. E esse ser maior, mais inteligente. E por isso ele se submete à justiça desse ser maior, à bondade. O humilde conhecedor de si mesmo caminha de acordo com essas possibilidades que possui e pouco a pouco vai desenvolvendo
vai evitando atropelos, vai evitando quedas dolorosas, mas sempre evoluindo, sempre na direção do quê? Do reino dos céus dentro de nós, acesso livre aos locais onde vivem os espíritos puros e ver e compreender a natureza íntima de Deus. Mas o Donizete nos alerta que a humildade, ela não é timidez excessiva. Não. Não é acomodação. Não é complexo de inferioridade. Esses comportamentos, eles são dificuldades psicológicas e emocionais que necessitam de orientação, de cuidado e de correção. Não se confunde também humildade com bajulação ou covardia daqueles que são fracos, que nos fazem recurvar ante os poderosos da terra. Não. O humilde, por ser consciente de tudo isso que a gente falou, ele é o mesmo sempre e mantém a sua conduta perante todos. Todos. Os fortes, os débeis, os ricos, os miseráveis, os intelectuais ou os ignorantes. A humildade também, ela não decorre da simples ausência de recursos. Aqui a gente tem um significado, ou a gente se apercebe de um outro significado dado a essa palavra humildade, né? Então, para nós aqui, para o nosso estudo, humildade não decorre da simples ausência de recursos, porque nós encontramos na vida ricos que são humildes e, por outro lado, pobres que são orgulhosos. A humildade, ela está, como a gente está percebendo, entre os valores imperecíveis da alma. São as virtudes que a gente está estudando. O humilde, ele não busca os primeiros lugares, justamente por essa postura consciente. Ele não deseja destaque, nem louros. Ele se contenta em poder servir ao semelhante e fazê-lo feliz. Se o humilde chega a tais lugares, com certeza seus objetivos serão sempre o de ser útil ao benefício de todos. Então, para a gente treinar a humildade, devemos vigiar os nossos sentimentos, vigiar os nossos pensamentos e os nossos gestos, exercendo a disciplina. Lembra da virtude da disciplina? Então, a virtude da disciplina nos ajuda aqui na conquista da humildade. Com certeza, os primeiros passos serão sempre difíceis nessa luta constante com os nossos sentimentos e hábitos ainda inferiores. E o Donizete nos coloca que dentre muitas outras situações que ferem o nosso orgulho, o humilde, ele sempre vai fazer o quê? Ele sempre vai silenciar diante de uma ofensa. Lembram do ensinamento do Cristo? Perdoar. Ele sempre ouve uma queixa ou uma oposição sem se alterar, né? Alterar o seu estado interior, íntimo. Ele convive com pessoas de hábitos e crenças diferentes. Não propaga as próprias qualidades, então aqui lutando contra a vaidade, né?
não reclama quando preterido. E para a gente finalizar, o humilde é sempre disciplinado e abnegado com alegria. O humilde é sempre disciplinado e abnegado com alegria. No livro Justiça Divina, de Emmanuel, através do Chico Xavier, tem uma lição com o título Tarefas Humildes. Nessa lição, eu não vou ler, vou só colocar alguns trechos rapidamente, porque o nosso tempo já acabou. Que na vida a gente anseia pela grande sublimação, a gente quer dar passos largos, a gente quer dormir e amanhecer já um virtuoso. Mas a gente precisa ter calma. Porque todos os campeões da humildade, da fraternidade no mundo nunca se acomodaram à expectação improdutiva. O que ele deixa para a gente de mensagem? Penetremos o bem verdadeiro para que o bem verdadeiro penetre em nós. Estamos iniciando. E, para finalizar, é indispensável que o espírito aprenda a ser grande nas tarefas humildes, para que saiba ser humilde nas grandes tarefas. Então eu encerro aqui a exposição e chamo o Donizete, então, para a gente poder conversar um pouco. Agradeço a paciência de todos. Parabéns, viu, Adriano? Muito bem colocado na palestra. Baseado no que você falou mesmo, essas duas virtudes da alegria e da humildade, eu acho que se unem num ponto, né? Da pessoa se reconhecer filho de Deus, e aí a alegria de saber que ela é muito amada e um dia vai, como você bem disse, vai chegar em toda a perfeição, mas antes de chegar ela continua sendo infinitamente amada, mas que os outros também o são. Aí vai a humildade. Então ele se reconhece filho, mas ele sabe que o outro também o é. Então ele nunca vai ser maior que o outro. Também ele não é menor, mas maior também não é, né? Então eu acho que é uma coisa que une essas duas virtudes. Sim, e aí, enquanto você estava falando, eu lembrei exatamente, desenvolvendo aí o primeiro comentário seu, é que quando a gente consegue, ou pelo menos inicia, né, essa compreensão de que nós somos filhos de um ser perfeito, né, um ser que nos ama, nos cuida, que ele é perfeito em todas as áreas, né? A gente costuma estudar um pouquinho quando você precisa de um médico, de um advogado, enfim, de qualquer profissional de uma área, a gente sempre busca o melhor, né? Procura buscar o melhor naquilo que a gente imagina. Mas se a gente lembrar que Deus é perfeito em tudo isso, e se a gente, através dessa conexão, mergulhados nesse fluido cósmico universal, que a gente está em contato com ele a todo momento, e através da oração, né, desse sentimento sincero de poder se conectar a ele, de se reconhecer, né, de se submeter a ele e pedir ajuda, a gente está pedindo ajuda para o ser mais perfeito que existe, né, perfeição absoluta. E isso pode, e com certeza gera em nós, uma certa tranquilidade que acaba trazendo essa alegria, né? Então nos mantém alegres só por isso. E nós podemos acrescentar aí que essa pessoa alegre e humilde, ela já adquiriu algumas outras virtudes
pelo menos parcialmente. Né? Gratidão a Deus, gratidão à vida, resignação, aceitação, Sim, né? Porque essa pessoa não se revolta diante dos problemas, das dificuldades. Sabe que tudo tem uma razão de ser. Porque nós ficamos tristes e revoltados quando nos sentimos contrariados com alguma coisa. A pessoa fala algo, eu não alcanço determinado objetivo, tenho um prejuízo. Aí, quando eu acho que eu tenho que ser, dentro do orgulho e da vaidade, eu tenho que ser atendido em todas as minhas necessidades e prazeres, desejos, eu fico triste. Então, o alegre, nessa alegria cristã, podemos dizer assim, é o resignado, é o humilde, é aquele que já tem experiência de vida, já passou por muitas coisas e sabe que tudo tem uma razão de ser justa e que vão se sobrepor outras experiências. sim. E o quanto a gente ainda perde tempo nesse movimento de se reequilibrar, né? De voltar ao caminho, como você falou. Às vezes a gente é contrariado, alguém fala alguma coisa que a gente pensa diferente, toma uma decisão que deixa a gente para trás. A gente, na nossa pequenez, a gente ainda, né, mergulha dentro de nós mesmos e fica, às vezes, demorando para voltar ao caminho normal do crescimento. Então, eu acho que uma das coisas que a gente poderia passar a se esforçar mais nessa vida é justamente a diminuir esse tempo de volta para o caminho, né? Quando a gente é contrariado, quando a gente se sente ofendido, né? Vamos tentar diminuir esse tempo, porque a gente vai sofrer menos, vai se tornar mais alegre e vai caminhar mais rapidamente. É uma proposta aí que a gente... Não, eu concordo plenamente, até porque virtude é treinada. Nós não possuímos todas as virtudes plenamente, mas já possuímos os potenciais de virtude de várias virtudes. Sim. A gente tem um pouco de paciência, tem um pouco de tolerância, tem um pouco de compreensão, tem um pouco de humildade, tem um pouco de alegria, mas é preciso encher a alma de virtude, vamos dizer assim. E só experiências reencarnatórias e espirituais que vai nos permitir isso. E exatamente, você me fez lembrar de um... A gente está falando aqui, não está dando oportunidade para os demais. Ó, fiquem à vontade, tá? Quando a gente fala que perdeu a paciência, né? Na verdade, é exatamente aquilo que você falou. A gente, na virtude de paciência, a gente já caminhou um determinado tanto. Quando chega nesse tanto, na verdade, não é que eu perdi a paciência, é que eu cheguei no meu limite dela, e exatamente é aí que eu cresço. Dependendo da minha atitude, da minha postura, quando eu ultrapasso esse meu limite, é aí que eu começo a crescer. Porque se eu ficar só na minha zona de conforto, eu não vou crescer nunca. Se na vida acontecerem situações que nunca vão fazer com que eu ultrapasse o limite da minha paciência, eu não vou crescer em paciência. Então, a gente que busca só tranquilidade e sossego, lógico que a gente não vai sair buscando situações de sofrimento inúteis, né? Mas a gente sabe que na vida nós os teremos, né, esses momentos, e são justamente para fazer com que a gente cresça naquela virtude, ultrapasse aquele limite que a gente já conquistou. Isso mesmo. Quer dizer, se você perdeu a paciência, você não passou na prova, você não aprendeu, significando que pode esperar que uma outra situação semelhante vai aparecer. Exato. Porque é tudo um processo educativo. Edson, pois não. Quanto a esse negócio de perder a paciência, ninguém perde o que não tem, né? Então,
Começa daí. Mas o que o Donizete falou, eu achei importante a gente sempre lembrar essa questão da virtude tem que ser exercitada, porque não dá para aprender virtude de sentimento no estudo. Dá para você saber da importância, de você saber da necessidade, né? Você saber quais são os caminhos, mas é só na convivência mesmo que a gente vai ganhá-las. Exato. E aí a gente acaba entendendo, as coisas vão se encaixando, né? A gente acaba entendendo, por isso, a importância da lei de sociedade, né? Que ela faz com que a gente esteja juntos justamente para a gente conviver. Que é sendo diferentes, né, uns dos outros, é aí que está o segredo, né? O que tem mais pode ajudar o que tem menos, e também o contrário também se aprende, né?